gente fez um vídeo explicando os excluídos de versão de Hoenn, mas nos jogos anteriores a eles também existia um motivo para essas exclusões. Como o tema de Hoenn não é só natureza, mas como o clima afeta a região, lá eles fizeram motivos mais ambientais para essas exclusões. Enquanto no caso de Kanto e Johto, os motivos são mais rivalistas. Antes de começar, eu tenho que abordar alguns pontos que eu vi nos comentários dos últimos vídeos que são dúvidas genuínas sobre o assunto. Primeiro, exclusivos de versões não foram para ganhar mais dinheiro. Literalmente todo jogo da Game Freak até Pokémon foram um completo fracasso. Não tinha um plano maligno pensado pelos caras antes de fazer mais um jogo fracassado que, vamos deixar os jogos incompletos para precisarem comprar dois. Eles só faziam jogos medíocres que vendiam mediocremente. Fazer isso, essa ideia sem um motivo e uma lógica, ia ser mais um fracasso para eles. Tanto é que uma das mecânicas mais importantes dos jogos de Pokémon e que explica o exclusivo é o multiplayer. O foco de Pokémon como um todo é multiplayer. Na época não era tão comum, só lembrar, Pokémon evoluem por troca. Tem Pokémon exclusivos pra você trocar. Dá pra você batalhar com outras pessoas. O jogo é sobre ter e fazer amigos. Sempre foi desde o começo. Por isso, tudo isso foi uma mecânica pensada. E por isso até deu certo. Foi algo natural da ideia da franquia. Só jogar uma mecânica por cima de tudo pra ganhar dinheiro é muito facilmente perceptível. E dá pra ver que esse não foi o caso. E mais importante, a ordem dos fatores não altera a ideia. Eu vou fingir misticamente de que tudo era um plano maléfico para poder eles venderem dois jogos. Vender dois jogos vai dar mais dinheiro. Mas isso não impediria de, na hora de decidir quais são os Pokémon que vão ser feitos para serem então excluídos de versão, nada impediria desses designs terem sido feitos pensados com isso. Uma coisa não impede a outra. O trabalho do designer foi trabalhar com a ideia dada a ele de algo lógico. Então senta, calma, respira. Essa mania maluca de ficar querendo vilanizar a Game Freak por qualquer coisinha é só preguiça de pensar. Gostar ou não faz de algo bom ou ruim, é uma coisa chamada opinião. Eu, por exemplo, tenho amigos que jogam Pokémon, então eu gosto desse tipo de mecânica que faz eu e ele conversarmos sobre o que a gente tá jogando, onde a gente tá, até que ponto a gente tá no jogo. Talvez o que falta pra algumas pessoas é só alguém pra conversar. Mas, mais importante, que é o último tipo de comentário que eu li, é os treinadores. Aqueles treinadores que tem Pokémon que teoricamente não existem naquele universo. Só porque naquela versão de, por exemplo, Hoenn não existe aquele Pokémon, não quer dizer que ele nunca existiu no universo. Aquela criança pode ter recebido aquele bicho de alguém da família, então ele nem é dessa região, ele veio de um outro lugar. E a gente vê isso frequentemente nos textos dos jogos. O Pokémon não existia em Kanto, mas aquela criança ela veio de Sinnoh. É literalmente como funcionam os iniciais desses jogos. É a mesma coisa. Não é tão profundo. Mas agora vamos pro vídeo de hoje. Vamos falar hoje dos exclusivos excluídos de Kanto e de Johto. Por isso que eu vou falar durante o vídeo Kanjo várias vezes, que eu não podia juntar as duas palavras, que Kanto e Johto terminam um to. Eu não poderia fazer Kanto, Johto, então eu tenho que fazer Kanjo ou Jokan. Começando na primeira geração, Red, Green, Blue e Yellow tem exclusivos de versão entre eles. E vira uma situação meio complicada, tem consistência entre eles, mas para facilitar a explicação em vídeo, eu vou focar nos remakes, já que lá eles estão mais organizados, tanto no Fire Red e Leaf Green, quanto mais tarde falando de Heart Gold e Soul Silver. Isso principalmente porque Fire Red e Leaf Green são baseados em Red e Green originais. Eles replicam o que esses jogos pensaram. A versão Blue foi muito mais uma questão econômica pensada envolvendo exportar aquele jogo para um outro público. Então ele tem muito da visão original do diretor nos jogos nele. É estranho começar por eles, mas Arbok e Sandslash, quem viu esse vídeo de Hoenn já sabe, é uma rivalidade histórica no Japão por serem animais usados em ringues ilegais de briga de animais. Mas você já deve estar se preparando para comentar, mas Cacau, o Sandslash ele é um tatu? Diz você erroneamente, primeiro porque na verdade ele é um pangolim, mas mais importante, é uma questão de liberdade poética. Ele é conhecido como Pokémon rato na Pokédex, e nenhum Pokémon é fixamente um animal só. É só olhar o Golduck, que é um ornitorrinco, mas chama ele de pato. Mas voltando, essa rivalidade entre cobras e mamíferos do deserto com defesas contra venenos, para generalizar um pouco, é uma rivalidade que provavelmente significa que existem dois universos aqui onde cada um deles extinguiu o outro, porque um se alimenta do outro. Nessa região aqui não tem um contexto biogeográfico para decidir essas coisas que nem foi com Hoenn. Lá a situação do Ground e do Kyogre dão sentido para qual jogo ficou cada um dos Pokémon. Aqui o contexto é puramente uma disputa entre cada uma dessas duplas. E é só isso. Não tem um motivo para cada um estar no Red ou então estar no Green. O interessante é qual espécie excluiu qual espécie. E falando desses jogos, nos remakes é onde eles tiraram uma exclusividade da versão de Red e Green original, que aqui no caso é bem entendível, porque o Meowth ele era exclusivo do Red, mas aí ele virou padrão em todos os jogos, assim como o Mankey e o Primeape.
A importância do gatinho no anime fez com que eles tirassem ele como exclusivo pra todo mundo que comprar os jogos ter uma chance de achá-lo, sendo basicamente o inverso do que as pessoas falam sobre eles quererem ganhar mais dinheiro com alguns Pokémon sendo exclusivos de um jogo ou de outro. Tem certos Pokémon que são muito famosos pra ficar excluídos, mas a lógica aqui é só que tem ilhas com macacos e ilhas com gatos no Japão. Isso porque gatos selvagens comem qualquer animal, então aonde tem um, não teria um outro. É interessante também notar que possivelmente o tipo lutador é pra denotar que nessa timeline aqui eles venceram a briga contra seus predadores, já que eles têm uma vantagem de tipo. Então basicamente eles só separaram a fauna baseada em predatoriedade. Em contrapartida, na flora, existem aqueles Pokémon exclusivos que no caso deles, é porque existe uma rivalidade entre as duas plantas. Pois é. Vileplume é baseado na Rafflesia, uma planta parasita fedorenta comum no sudeste asiático, assim como o Victreebel, que é uma jarro titã, uma planta fedorenta igual. A questão aqui vira mais uma rivalidade entre as duas, entre como elas disputam pelo título de planta mais fedorenta. E não estou brincando, isso é tipo a disputa de biscoito e bolacha que a gente tem aqui. Tem genuinamente fanbases discutindo sobre isso. Essas plantas são até atrações turísticas por esses lugares. Então, tem genuinamente pessoas num fandom de plantas. Nem sempre é tão profundo. Mas, pra ser sincero, competir é pra mim um motivo bom o suficiente que se repete até. Ninetales e Arcanine, por exemplo, é bem fácil. Eles competem aqui, mas no caso por recursos. No caso, poucas pedras de fogo existiram nessa região, tanto é que a gente só consegue achar uma durante nossa gameplay, e só uma das duas espécies sobreviveu a anos de evolução. Sobreviveu aquela que chegou primeiro à pedra. A outra espécie ela não conseguiu evoluir e perdeu então para o seu predador natural. Vale lembrar que Kanto ainda é uma ideia de que animais e Pokémon existem no mesmo ecossistema. Então dá pra entender que isso se encaixa muito bem com Kanjo, porque era uma época mais animalesca, era mais visceral em Pokémon. Eram reais monstros brigando. Então essa questão territorial se encaixa na visão original. E, consequentemente, aqui a gente tem alguns que são introduzidos nos remakes pelos mesmos motivos desses dois. Outros que competem por pedras, como por exemplo Gloucester e Starmie. Eles são dois Pokémon que devem ter se matado pelas pedras e que quem não conseguiu, acabou virando comida do outro animal que era o predador deles. E além deles nós temos a competição de burrice cristalina, porque os próximos exclusivos são Psyduck e Slowpoke. Não tem questão de correr atrás da pedra, só correr e tentar sobreviver, porque senão eles morrem. Um vira comida e o outro só sobrou porque sorte deles. Mas você vê uma conexão. Antes de finalizar Kanto, existem aqueles que vale mencionar. Tem Pokémon cujas evoluções só aparecem em um dos dois jogos, mesmo que a sua pré-evolução apareça em todos os lugares. Como assim? Weezing e Seadra só aparecem no Pokémon Fire Red, enquanto Muk e Kingler só aparecem no Leaf Green. Mas as pré-evoluções deles, todos os 4 Pokémon que vêm antes dele, aparecem nos dois jogos. Koffing, Grimer, Horsey e Krabby, então aparecem em todos os 4 jogos. Mas em Leaf Green, o Grimer selvagem conseguiu evoluir, enquanto no Fire Red, Koffing selvagem conseguiu evoluir. Isso é mecânica, mas dá pra entender como se esses Pokémon competem por recursos, e em cada timeline de um jogo, temos um ganhando do outro, por isso a sua evolução aparece naturalmente. E essa mesma lógica pode ser aplicada a Kingler e Seadra. Eu gosto de adicionar que, possivelmente no futuro, cada um deles levaria o outro à extinção. Seria a mesma história que já aconteceu com os outros que nós mencionamos antes, provavelmente acontecendo da mesma forma. Então dá pra aplicar uma lógica de continuidade de como funciona isso. E pra terminar os nascidos em Kanto, Electabuzz e Magma. Eles são só seres que nasceram de fontes de energias diferentes. Com toda a temática de pedras evolutivas, faz sentido essa energia ter sido concentrada, então ela que fez a criação de um dos Pokémon. No caso, um de um vulcão e o outro de uma usina elétrica. Mas os últimos exclusivos dos jogos são um pouco mais simples e já começam a encostar em Johto. Scyther de um lado e Pinsir do outro. Como ambos só aparecem na Safari Zone ou como um prêmio no Game Corner, ambos Pokémon não aparecem naturalmente na região, mostrando que eles são bichos que ou estão em extinção em Kanto ou só foram trazidos de um outro lugar. Como eles aparecem naturalmente no National Park quando ele está fechado, eles são provavelmente bichos em risco de extinção, mas que são originados de Johto e são trazidos pra cá para servir esses propósitos, mas que só um deles consegue ser achado ou só um deles se adapta dependendo do jogo. De verdade, a gente não precisa pensar numa resposta certa. O dono do Game Corner e o dono da Safari Zone só escolheram. É só lembrar que eles não aparecem na natureza na região, mas
Já que a gente falou em Jotô, vamos falar aqui. Ledian e Ariados. Eles são exclusivos porque um animal come o outro. Sim, joaninhas comem aranhas, vice-versa. E a versão cristal pode ser onde tem um balanço entre as duas espécies. São só timelines diferentes, onde ocorreram coisas diferentes, mas não excludentes. Agora para o agrupamento, Ampharos e Giraffarigs não aparecem em Crystal, Ursaring não aparece em Silver e Donphan não aparece em Gold. Eu consigo genuinamente ver isso como um infográfico de competição, porque são animais que podem estar competindo pelos mesmos recursos para se alimentar. Onde tem urso e elefante, não tem ovelhas e girafas. Ursos comem ovelhas e elefantes se alimentam do mesmo que girafas. Além do fator competição por espaço, é quase como um grande espaço natural, onde tem disputa entre esses animais por territórios. Mas aqui em Jotô tem uma outra quarteto de linhas evolutivas, e que no caso deles é bem mais fácil de ver suas relações. Todos são voadores, mas só. Delibird, Mantine, Skarmory e Gligar são todos bichos que voam, mas o que explica aqui suas exclusões são quais Pokémon aparecem no seu lugar. Skarmory são baseados em animais que fazem ninhos nos mesmos lugares que o Gligar, então eles realmente têm uma competição por locais com outro Pokémon, porque onde tem um, não tem o outro nos jogos. No caso do Delibird e Mantine, o Pokémon que os substituem, na realidade são um aumento de encontro de outros Pokémon. No mundo onde tem Delibird, no Ice Path, tem só 5% de chance de encontrar Zubat, mas no mundo onde não tem Delibird, a população de Zubat cresce para 25%. Então Delibirds funcionam como um predador natural de Zubat. E sim, tem pássaros que comem morcegos, enquanto do outro lado acontece o mesmo com Mantine e Tentacool, que sim, arraias comem água-vivas. Na Rota 41, a mudança entre existir Mantines ou não aumenta em 10% a população dos Tentacruelzes. E, para terminar com Cristal, Remoraid tem o mesmo destino na Rota 44, onde seus substitutos são Poliwags, sapos que, sim, comem peixes menores. Então acaba que mesmo que não exista uma relação direta entre cada contraparte exclusivo, a exclusão de um Pokémon de uma rota ao menos segue uma lógica de alimentação entre os Pokémon que vivem ali. Esse tema todo de Pokémon que se alimenta de outros Pokémon, a gente fez um vídeo sobre isso aqui, e sem saber mais também sobre relações biológicas entre Pokémon, nós temos esse outro vídeo aqui. Então tem alguns vídeos aqui no canal de biologia Pokémon envolvendo esse troço. Então clica aí. Opções.